Legal. E aí, como você foi parar na Gazeta, Cereto? Bom, primeiro eu passei pela Record com o Fiore, né? Porque o Fiore me deu a primeira oportunidade de vir para São Paulo. O Fiore é maravilhoso, absolutamente maravilhoso, né? Tudo que disse o Sormani, né? Talvez tenha sido o Pelé do rádio, né? O Fiore, pela importância dele, pelo que ele representou, pelo ser humano que ele é. E fazendo rádio. E à época, o Luiz Henrique Gurian, repórter grande Gurian da Gazeta, o Gurian tá fazendo vários trabalhos para rádios do interior. Vai abastecendo as rádios. As rádios do interior, sempre fez isso. Eu converso sempre com ele. Ele entrou de férias e precisava de alguém para cobrir as férias. Ele me indicou. E o Chico Lang me deu o primeiro emprego em televisão. Chico Lang é uma figuraça. Grande Chico Lang. Eu tive recentemente no Mesa Redonda. Foi um reencontro, assim, bacana. E ali eu passei, acho que eu vi 2 meses, foi 2 ou 3 meses, antes de ir pro Sport TV. E fui pro Sport TV. Então, mas vamos contar esses bastidores aí de Gazeta, porque eu gostava muito, senhor. Muito bom. Você não ia no Mesa Redonda, né? Fiz. Você fez? Que ano que você fazia? Eu e o Kleber, nós dois éramos repórteres da Gazeta. Eu e o Kleber Machado. Mas você não fazia bancada do Mesa Redonda? De vez em quando eu ia, mas não na época que eu trabalhava lá. Eu ia depois como convidado. Que ano que você ia? Não, aliás, eu fui antes. Antes de trabalhar lá. Eu fui na época do Perão de Castro, do Zé Italiano. Eu fiz apareci lá. Eu gostava da época. Deixa eu te contar. Que é o Robério Diogun, que o Avalone levava. Você lembra? Não, eu fiz o com o Avalone levava o Robério Diogun pra fazer as previsões. Eu trabalhei. Eu já contei essa história. Eu fiz uma vez. Eu trabalhava na Placar. E o Mesa Redonda, sabe quem foi que apresentou? Acho que foi o Perão de Castro, assim, eu não consigo me lembrar. Mas isso é antes do Avalone? Antes do Avalone. Eu não cheguei a pegar essa época. Antes do Avalone. E aí, um dos convidados do programa era o Pelé. Tá? Mas antecedendo o Pelé, foi convidado um piloto que estava acabando de sair da Fórmula 2 para ir para a Fórmula 1. Ninguém sabia quem era o cara. Quer dizer, sabia quem automobilismo, todo mundo sabia. Chamado Ayrton Senna. Mas não era famoso. Não. Tanto é que eu cheguei pro Lemir Martins, que era o repórter e fotógrafo da Placar e que fazia automobilismo, viajava, cobria, etc e tal, e conhecia. Falei, Lemir, que pergunta que eu faço pro Senna? No estúdio? Não. Isso na redação da Placar. Na redação. Foi melhor, no final do domingo eu vou no programa na Mesa Redonda. Então, mas o Senna ia também? O Senna foi. Foi? Você fez o programa com o Senna? Sim. Mas ninguém sabia quem era o cara. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ele estava saindo da Fórmula 2, indo pra Fórmula 1, e uma das equipes que queria contratar, e já era uma grande equipe, era a Williams. Aí ele falou pra mim, pergunta pra ele como é que tá essa situação, a negociação dele com a Williams. E ele só foi correr no final da vida, perdeu a vida dirigindo uma Williams. Acabou o programa, ali o papo com o Senna demorou no máximo 15 minutos. Ele não tinha nem tanto espaço, né? Porque... Ele saiu da bancada, ele levantou e cumprimentou um por um dos integrantes da mesa. Deu a mão, foi lá, deu a mão aqui. Deu a mão aqui, passou, tchau. Beleza, obrigado pela oportunidade. Super humilde, ninguém sabia quem era o cara. Aí ele sai e entra o Pelé. No mesmo dia? No mesmo dia. Puta que pariu. Coisa histórica. Você teve no mesmo dia com o Senna e com o Pelé? Vá, senhor mano. Aí acaba o programa com o Pelé sai, eu vou lá e dou um abraço do Pelé, como eu abraçava meu pai. E o Senna e o Pelé se encontraram? Acho que não, porque o Pelé tava já no bastidor e tal. Não vi, porque eu tava no programa, entendeu? Pode ser até que sim. E depois os dois namoraram com a Xuxa, hein? Você não, né, senhor mano? Não, eu não. Essa não sobrou pra você, né? Disputar com os dois é difícil. E eles não se encontraram nesse dia, então? Então, eu não vi. Porque você tava no ar, né? Eu tava no ar, tava sentado ali na bancada. Eu não vi. Pode ser até que tenham se encontrado e o Ayrton Senna tenha ido lá falar com o Pelé, entendeu? E como é que foi o Senna Você falou que depois da entrevista ele agradeceu. E a hora que ele chegou, você lembra mais ou menos, não? Era uma pessoa... Mas era assim, meio tímido? Sim. Era o jeitão dele, né? Ele era um jeitão bem introvertido, né? Ele era bem introvertido. E mesmo nas entrevistas dele, depois que ele era sério nas entrevistas, né? Não fazia muita graça. Não. E ele não sorria.
eu via o Senna, eu lembrava muito do Off, né? O Otávio Frias Filho, que foi diretor o homem que revolucionou o jornalismo, né? Escrito no Brasil. Foi o homem que comandou a Folha de São Paulo e fez uma revolução, né? O Otávio era assim, igual ele. Dificilmente você viu o Otávio rir. O Otávio já faleceu, inclusive, né? Dificilmente você via o Otávio rir. Entendeu? Quando você via o Otávio rir, porque a situação era muito engraçada, entendeu? Ou era uma situação de muita felicidade pra ele. Entendeu? E era uma figura imponente. Ele era exatamente um mês mais velho do que eu, porque o Otávio nasceu dia 7 de junho de 57. E eu nasci 7 de julho de 57. Entendeu? Então tínhamos a mesma idade, mas ele era muito carismático, né? Por tudo que ele fez na Folha de São Paulo, né? Transformou completamente aquele jornal. Que puta história, hein, Sormani? No mesmo dia. Essa experiência que o Sormani São coisas que o jornalismo traz, né? E sobretudo o seguinte, você não consegue comprar na farmácia. Quando você até brincou, vocês dois são loucos, tal, a carreira de vocês dois, e eu falei assim, ó, não dá pra comparar, porque a questão, o Sormani gostaria de ter nascido antes do que ele nasceu, e eu gostaria de ter nascido na época do Sormani, né? Ou até antes também. Isso é lógico. Mas eu acho que não dá pra... Tudo bem que daqui sei lá, 50, 100 anos... Vamos falar, alguém vai dizer, queria ter nascido na época do alfinete. Na época do alfinete, do Cristiano Ronaldo, o Messi... Isso. O Messi e tal. Pode ser. Mas o Sormani dizer que abraçava o Pelé como abraçava o pai dele, pelo fato da intimidade e tal, eu acho que é algo que... Puta, não tem o que pague, sabe? Sabe? Não, o cara teve com o Senna e com o Pelé. Minha cabeça deu uma fundida agora aqui. Eu não sei... Coisa espetacular. Eu não sei... Impressionante, né? Isso foi que ano, Sormani? Eu trabalhava na Placar, 1980. É só ver quando o Senna entrou na Fórmula 1. 84, foi no estreia. Ele entrou em 84? É. Foi 84. Foi 84. Entendeu? Porque eu saí da Placar em 86. Não, eu saí da Placar... Não, 86. Não, 86. 86. Acho que foi 86. Faz 40 anos isso. Faz tempo. Faz 40... Você acha que o cara tem história ou não? Vendo?